A linha azul indica uma convecção gigante que se estende do equador do Sol para os seus polos. Os fluxos na superfície do Sol já eram conhecidos por observação há algum tempo, mas a profundidade das convecções, que alcançam pelo menos 24 mil quilômetros, só foi esclarecida pela primeira vez através dos dados do SOHO. O fenômeno dinâmico, além da nossa imaginação, está ocorrendo dentro do Sol. Os seres humanos estão conseguindo precisar a detalhada estrutura interna de nossa estrela-mãe, o Sol, através dos satélites de observação solar. Entretanto, ainda existem mistérios no Sol que estão além da nossa inteligência humana. As coroas que são visíveis durante um eclipse solar formam um desses mistérios. Desde a antiguidade, os eclipses solares são os fenômenos astronômicos que atraem a atenção da maioria dos humanos. Particularmente durante todo o tempo de totalidade de um eclipse solar, a coroa que se espalha palidamente ao redor do Sol ainda é envolta em muitos mistérios. Milhares de pessoas do mundo inteiro se reúnem em locais onde ocorrem eclipses solares. Esses eclipses formam o maior show astronômico que fascina as pessoas de hoje, tanto quanto as de antigamente. O Sol foi completamente escondido na sombra da Lua. Espalhada ao redor do Sol, apareceu uma coroa fraca e branca. A coroa que envolve as bordas exteriores do Sol é um gás extremamente fino em estado de plasma. Há um grande mistério envolvendo as coroas que ainda não foi resolvido. É a temperatura da coroa. A temperatura da coroa é da ordem de 1 milhão de graus Celsius. Isto equivale a mais de 150 vezes os 6.000 graus de temperatura da superfície de uma fotosfera. Por que as coroas chegam a uma temperatura tão alta? O SOHO, a sonda de observação solar, também já começou a produzir dados importantes sobre a temperatura das coroas, um dos grandes mistérios do mundo da astronomia. Esta é uma imagem do Sol tirada pelo MDI, o equipamento de observação do SOHO. Um padrão em preto e branco é refletido na superfície cinza do Sol. O que foi registrado é a distribuição do campo magnético na superfície do Sol. As áreas pretas são de polaridade positiva e as brancas de polaridade negativa. As áreas grandes são manchas solares com um forte campo magnético. Nas manchas solares, as polaridades positiva e negativa estão em lados opostos, como vemos aqui, unidas por fortes linhas do campo magnético. Além das manchas solares, pequenas pintas pretas e brancas são visíveis por todo o Sol. Apesar de não serem tão evidentes como as manchas, todas elas também são resultado dos campos magnéticos. Inúmeras linhas de força magnética cobrem a superfície do Sol entre polaridades positivas e negativas. O Sol é uma estrela coberta de campos magnéticos.
O grupo de pesquisa de Alan Teitel, no Laboratório Astrofísico e Solar Lockheed Martin, está fazendo um trabalho baseado na premissa de que a energia acumulada nesses campos magnéticos aumenta o aquecimento das coroas. O Dr. Teitel e seus colegas foram os primeiros no mundo a desvendar as linhas de força magnética na superfície solar, baseado nos prodigiosos dados digitais do SOHO. Estes são gráficos de computador que mostram a estrutura das linhas de força magnética na superfície solar, estudadas pelo Dr. Teitel e sua equipe. Centradas nas manchas solares, essas linhas de força magnética são fortemente entremeadas. E essas linhas de força magnética mudam continuamente. Esta imagem revela o movimento dos campos magnéticos na superfície do Sol. Ao seguir o movimento do gás na superfície do Sol, a orientação magnética negativa e positiva também muda constantemente. A partir deste movimento, as linhas magnéticas se esticam e se rompem. Aí se juntam a outras linhas de força magnética. Nesse momento, a energia do campo magnético é desprendida, aquecendo a coroa ao redor. Descobrimos que o período de calmaria no campo magnético solar se recompõe a cada cerca de 40 horas, menos de 2 dias, e isto permite levar a energia do campo magnético mais do que suficiente à superfície para esquentar a coroa. Posto isso, chegamos à conclusão que os campos magnéticos são os mais prováveis e provavelmente a única fonte de energia de aquecimento do globo em torno do Sol. Agora nós entendemos as várias atividades do Sol, incluindo as coroas, que são controladas pela energia dos campos magnéticos que o cobrem. Quando o futebol vira sinônimo de saudade, grandes momentos do esporte... As partículas de plasma que formam as lindas coroas são desprendidas da energia dos campos magnéticos. Elas se espalham no espaço do sistema solar a uma velocidade furiosa. Essas partículas causam um estranho fenômeno em muitos lugares. Vamos observar alguns deles. Esta é uma imagem feita pelo coronógrafo do SOHO. As partículas de plasma que formam a coroa são jogadas no espaço com uma força tremenda, equivalente a mais de 1 milhão de toneladas por segundo. As partículas de plasma liberadas pelas linhas de força magnética do Sol se espalham como o vento em todas as direções a uma velocidade furiosa de mais de 1 milhão de quilômetros por hora. Este é um fluxo de plasma chamado de vento solar. O vento solar cruza e se espalha além da órbita de Plutão, o planeta mais afastado. O alcance que o vento solar atinge é algo em torno de 100 a 150 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Alguns acreditam que a abrangência do vento solar está nos limites do sistema solar. O vento solar nos revela muitos fenômenos astronômicos. Estes são cometas que deixam longas caudas no céu noturno.
A cauda deste lindo cometa foi gerada também pelo vento solar. Quando os cometas chegam perto do Sol, o gelo em sua superfície interior é derretido pela luz e calor do Sol, e então gás e poeira começam a se desprender dele. Os cometas têm dois tipos de cauda. Uma é mais densa e de coloração amarela, quando suas finas partículas de pó refletem os raios do Sol. A outra é de coloração pálida e produzida quando o gás ionizado carregado de eletricidade é soprado na forma de vento solar. A aurora, visível principalmente nas regiões polares norte e sul da Terra, é também fruto do vento solar. O vento solar é um fluxo de partículas de plasma carregadas de eletricidade. Como a Terra contém um campo magnético, ela é geralmente protegida dos ventos solares que sopram em sua direção. Entretanto, quando o fluxo de um vento solar se intensifica, grandes quantidades de plasma são despejadas nas regiões polares. A aurora é criada quando o plasma entra em contato com a atmosfera da Terra. A aurora pode ser vista durante as épocas de atividade vigorosa do Sol. Agora sabemos que a cada aproximadamente 11 anos, o Sol repete períodos de atividade violenta, chamados de máximos, e de atividade calma, os mínimos. Hyōko, o satélite de observação solar japonês, foi o primeiro no mundo a observar com sucesso as mudanças de atividade do Sol dos períodos de máximo aos períodos de mínimo, através de raios-x. Nos períodos de máximo, aparecem várias manchas solares e o vento solar fica mais forte. Entretanto, durante os períodos de mínimo, diminuem as manchas solares e o vento solar torna-se relativamente calmo. Essas diferenças de atividade do Sol são refletidas nas formas da coroa. As formas da coroa nos máximos solares são grandes e envolvem o Sol em uma grande esfera. No período de mínimo, as coroas são menos vigorosas e parecem se esticar para fora da região equatorial.